Pergunta 5. Nós temos um projétil que é lançado com uma velocidade de 50 metros por segundo, módulo dessa velocidade, e de tal forma que o ângulo entre a velocidade e o solo é de 30 graus. Tá? O que é solicitado? É solicitado clássico, né? Altura, tempo de voo e alcance. Tá? Então, os dados aí para a solução do exercício, 50 metros por segundo, 30 graus, e o objeto partiu do solo. Então, como é que fica aí a solução do exercício? Número 1. Para a gente visualizar, tá? Isso significa o seguinte: tem aqui o solo, o objeto foi lançado assim, o objeto foi lançado assim, tá? Uma velocidade de 50 metros por segundo, e formando um ângulo aí de 30 graus com o solo. Isso significa que parte da velocidade desse objeto joga o objeto para cima e parte lança o objeto para lá. Nós vamos observar esse movimento a partir de um referencial colocado aqui no zero. Então, o observador inercial está aqui no zero, e ele vai ver o objeto fazer o seguinte: o objeto subir, se deslocando para frente, atingir o ápice do movimento e depois cair. Tá? E o que é solicitado é o valor dessa altura máxima, do alcance e o tempo total de voo para que o objeto fizesse todo esse percurso aqui. Tá? No geral, para um movimento desse tipo, observado a partir aqui da origem, nós temos 4 equações. Uma delas que nos dá a posição do objeto em relação ao eixo x, a coordenada x. Outra que nos dá a coordenada y do objeto. Outra que nos dá a componente, né, y da velocidade. E, por último, a equação de Torricelli, que relaciona a velocidade de lançamento. Tá? Tanto faz se a gente coloca V0x, V0y e a parte faz a decomposição da velocidade, ou se eu já coloco direto aqui dentro das próprias equações, dá na mesma, tá? Nesse caso, a informação que nós temos é de que a velocidade V0x ela é igual a V0 cosseno do ângulo. Então, neste movimento, isso significa 50 cosseno de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Portanto, o V0 é igual a 25 raiz de 3, V0x, e o V0y, V0 seno do ângulo, né? Então, nesse caso, 50 vezes 1/2, 25 metros por segundo. Aqui também metros por segundo. Tá? Ok. Então, agora a gente pode escrever as equações para este movimento. É o que a gente vai... Então, como é que vai ficar? Coordenada x
para qualquer instante de tempo. x0 é 0, o objeto foi lançado da origem. V0 cosseno θ, nós já vimos que é o 25 raiz de 3t. Y para qualquer t, y0 também 0. V0 seno é igual a 25, então 25t, menos gravidade 10 dividido por 2,5t quadrado. Vy para qualquer t vai ser igual a 25 menos gravidade vezes o tempo, e a equação de Torricelli, Vy ao quadrado igual a 25 ao quadrado menos 2 vezes 10, 20, y, já que o y0 é igual a 0. O objeto foi lançado da origem. Com essas quatro equações aqui, agora a gente pode resolver as solicitações que foram feitas para o movimento. Até aqui, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Essas 4 últimas equações que o senhor colocou é referente às 4 primeiras? Sim. Isso aqui é geral. E agora eu coloquei os dados do movimento. Isso aqui valeria para qualquer movimento de projétil. Isso aqui agora é este movimento de projétil que nós estamos analisando. Eu coloquei os dados, né, de velocidade e de coordenadas iniciais de lançamento. Tá? Aí o senhor pegou o resultado e foi jogando aqui. Acho que nem aqui, ó. No último, x tempo, né? Que é igual a 25 raiz cúbico do tempo, é isso? Raiz de 3, né? Não Isso. raiz cúbica. Isso. É assim, coordenada inicial 0. V0 cosseno de θ está aqui, né? 25 raiz de 3. Tá? Mais alguém com dúvida? Ok. Então, a primeira pergunta que é feita é: qual é a altura máxima que o objeto vai atingir? Qual é a coordenada y mais alta de todo esse movimento? A gente sabe que essa coordenada, ela está associada ao instante em que a velocidade vertical, a componente vertical da velocidade vai a 0, que é o instante em que o objeto para de subir. Então, eu posso usar esse argumento para selecionar dentre as minhas 4 funções qual delas me dá a resposta de maneira mais rápida e mais direta. Com uma condição de altura máxima... Sim? Desculpa estar interrompendo aí. Essa última aqui, por que deu 20y? Ué, 2 vezes a gravidade, né? 2G. Gravidade é 10. 2 vezes 10, 20. Tá. Desculpa aí, pode continuar. Então, a gente pode usar essa condição de que a altura máxima ocorre quando a velocidade, componente vertical da velocidade é 0, para chegar no resultado diretamente pela equação de Torricelli. Porque, olha só, a equação de Torricelli diz o seguinte: componente y da velocidade ao quadrado é igual a 25 ao quadrado menos 20 vezes y. Dado, então, que a velocidade no ponto mais alto da trajetória tem componente y0, tá? Então aqui nós vamos ter que y corresponde ao h da altura máxima. Logo, esse h vai ser igual a 625 dividido por 20, que é igual a 31,25 metros. Tá? Então, a altura máxima da trajetória, ponto A, o ápice, né, da trajetória, ele ocorre a pouco mais de 31 metros em relação ao solo. Isso é a resposta da letra A. A letra B e C fica mais rápido, fica mais fácil se a gente calcular primeiro o tempo de voo
Primeiro a letra C, né? E depois o alcance. Por quê? O tempo de voo corresponde ao quê? O tempo de voo é um instante em que a coordenada y do objeto vai a zero, né? É o momento em que o objeto volta ao solo. Ele sai de y0, sobe até chegar na coordenada 31,25, depois inicia um movimento de retorno e termina o movimento tocando no solo. Como ele está me pedindo o tempo de voo, eu vou olhar para as minhas equações aqui e vou pensar no seguinte: ora, qual dessas equações me leva mais diretamente, mais rapidamente a esse tempo de voo? Eu tenho aqui uma equação, que é a segunda, que relaciona exatamente coordenada y com o tempo. E eu sei que o tempo de voo ele corresponde à coordenada y igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Se para qualquer instante y é igual a 25t menos 5t ao quadrado, quando y for zero, o cronômetro terá atingido o final, o tempo de voo. Tá? Como eu sei que tempo de voo igual a zero não corresponde à resposta que a gente procura, já que, de fato, quando o instante de tempo é igual a zero, o objeto está na origem, mas isso é o lançamento, eu posso descartar a resposta TV é igual a zero. Então, a gente vai ter aqui que 5 tempo de voo ao quadrado é igual a 25 tempo de voo. Como eu estou descartando o zero, eu posso simplificar. Tempo de voo, então, é igual a 25 dividido por 5, que é igual a 5. Logo, tempo de voo igual a 5 segundos, que é a letra C. Com o tempo de voo já calculado, fica muito fácil obter o alcance. Por quê? O alcance nada mais é que a coordenada x, coordenada horizontal, no tempo de voo. E aí, como nós temos a coordenada x para qualquer instante de tempo, fica bem fácil obter a coordenada x para o tempo de voo. Tá? Então, o r vai ser igual a x para 5 segundos, ou seja, 25 raiz de 3 vezes 5, tá? O que nos dá, então, 125 raiz de 3 metros, ou a gente pode também fazer a conta aí na calculadora, tá? 25 vezes a raiz de 3 dá aproximadamente 43,3 metros. Tá, então tá aí. A resposta é 31,25, aí colocando aqui na ordem correta, né? 31,25 metros, seguido pelo alcance, que é 43,3. Acho que eu cometi algum erro aqui, peraí. 25 raiz de 3 vezes 5. Não pode ser isso, né? Senhor, Tá errado, dá tá errado, tá errado. Aqui. 216,5, né? Tá errado. Eu fiz só o 25 raiz de 3, esqueci de multiplicar por 5. Já vi a besteira que eu fiz. Eu não multipliquei por 5. Então vamos lá. 125 vezes raiz de 3 dá 216,5. Ok. Então aqui corrigindo. Ué? Isso é igual a 216,5 metros. Então a resposta seria 31,25. 216,5 metros e 5 segundos, que é
corresponde, na verdade está 31,3, né? Está com apenas um dígito depois da vírgula, que é a letra A aqui na configuração que eu estou vendo, né? Ele pode variar um pouco aí. Acertaram? Erraram? Professor, esse aí é o exercício que o senhor deu, eu errei os 3. Tá. Então essa é a resposta do primeiro, tá? Ela aqui toda ela na íntegra, deem uma olhada para ver se vocês têm alguma dúvida. O seguinte é muito parecido com ele, só que muda de 30 para 60 graus e a velocidade vai de 50 para 60 metros por segundo, mas essencialmente é o mesmo exercício feito com outros dados. Tá? Deem uma olhada aí com calma, vejam se vocês têm alguma dúvida. Assim que eu puder passar para o segundo, me avisem. O exercício 2 dessa lista de 3, ele tem o mesmo enunciado, tá, do anterior, só que ele sobe a velocidade de 50 para 60 e dobra o ângulo, né? Vai de 30 para 60, tá? E aí a gente vai observar o que acontece com esse aumento do ângulo, tá? O desenho é o mesmo, né? A gente tem um objeto sendo lançado do 0, 0 e o observador inercial vai ver lá a partir do 0 o mesmo movimento. A diferença é que a inclinação agora ficou muito maior, né? Com 60 graus, a gente vai ter o objeto sendo lançado com uma velocidade maior vertical e, consequentemente, menor na horizontal. A gente deve esperar, portanto, uma altura máxima maior, né? E vamos ver o que acontece aí com o alcance, né? Professor, quando muda o grau, a altura fica maior, mas o alcance fica menor, não é isso? Isso que a gente vai ver agora. Vamos Sim. ver o resultado disso, tá? Agora, a velocidade foi alterada para 60 metros por segundo, o ângulo para 60 graus, e aí, né, o seno de 60 graus ele é igual a raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60 graus, que é igual a meio, ele é inverso em relação ao de 30 graus, tá? O que vai acontecer em termos de velocidade? Vamos ver aqui, ó. Velocidade x, né, coordenada, componente da velocidade, V0 cosseno do ângulo, portanto, 60 vezes 1/2, que é igual a 30 metros por segundo. E V0y igual a V0 seno do ângulo de 60 graus. Então, agora 60 vezes a raiz de 3 sobre 2, ou seja, 30 raiz de 3 metros por segundo, tá? As equações, e de acordo com o enunciado, né? Coordenada x, coordenada y iniciais, ambas iguais a 0. Então, o objeto sai da origem, que é o que vai mudar no terceiro exercício, ele não vai sair do 0, 0, né? Se nós olharmos aqui para os dados e para as equações gerais deste tipo de movimento, o que nós vamos ter, né? O geralzão me diz o seguinte: coordenada x para qualquer t, coordenada inicial,
V0x vezes o tempo, coordenada y em qualquer tempo, y0 mais V0yt menos 1 meio de gravidade tempo ao quadrado, Vy em qualquer instante, V0y menos gravidade vezes o tempo, e Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2g, coordenada y qualquer, coordenada y inicial. Tá? Quando a gente pega isso aqui e insere os dados do problema que a gente está tratando, as equações ficam assim: V0x 30 vezes t, y de t igual a 30 raiz de 3t menos gravidade sobre 2, 5 tempo ao quadrado, Vy para qualquer instante vai ser igual ao 30 raiz de 3 menos 10t, e Vy ao quadrado vai ser igual a 30 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 10, 20, y, já que o y0 é igual a zero. Tá? Então, estão aí as 4 equações para este movimento em particular, e é a partir delas que a gente vai responder as perguntas feitas no exercício número 2, que são as mesmas do 1. Então, de novo, para calcular a altura máxima, a gente sabe que a altura máxima, atingir a altura máxima, está associado a atingir velocidade zero, componente vertical e vice-versa, é onde o objeto para de subir ao longo da trajetória, e que o jeito mais fácil de obter isso é direto pela equação de Torricelli, então vamos a ela. Torricelli me diz que a velocidade em qualquer ponto do movimento é igual a 30 raiz de 3 ao quadrado menos 20 vezes a coordenada y. E aí eu quero saber qual o valor da coordenada y para Vy0. Aqui é 30, não 20. 30 raiz de 3 ao quadrado menos 20 vezes a altura máxima. Logo, essa altura máxima, 20 vezes h, é igual a 30 ao quadrado vezes 3, né? Raiz de 3 ao quadrado é igual a 3, 30 ao quadrado vezes 3. Logo, h vai ser igual a 30 ao quadrado, 900, vezes 3, dividido por 20. Tá? Então, simplificando aqui, 45 vezes 3 é igual a 135 metros, uma altura enorme, né? Então, 135 metros é a altura máxima da trajetória, tá? Letra A. Do mesmo jeito que antes, eu vou calcular a letra C primeiro, para facilitar a minha vida. E vou fazer esse cálculo da letra C, do tempo de voo, a partir da equação que me dá a posição em função do tempo, já que eu sei que a coordenada y para o tempo de voo é zero, né? Então, se eu pego aqui que y para qualquer t é igual a 30 raiz de 3t menos 5 vezes t ao quadrado, eu sei que quando y for zero, o tempo é o tempo de voo. E eu sei também que esse tempo de voo tem que ser diferente de zero. Então, 5 tempo de voo ao quadrado igual a 30 raiz de 3, tempo de voo. Eu posso simplificar, já que o zero não é uma solução possível. Então, tempo de voo é igual a 30 raiz de 3 dividido por 5, 6 raiz de 3 segundos, ou, se preferirem,
6 vezes a raiz de 3, dá aproximadamente 10,4 segundos. 10,39, arredondando para 10,4 segundos. Essa é a letra C. E aí, com a letra C em mãos, a letra B fica mamão com açúcar. É só pegar a primeira equação lá que me dá a posição da coordenada x em relação ao tempo e lembrar que o alcance nada mais é que a coordenada x tomada no tempo de voo, portanto, 30 vezes o tempo de voo. Como nós já temos o tempo de voo, 6 raiz de 3, o alcance, então, é igual a 30 vezes 6 raiz de 3 segundos, ou ainda 180 raiz de 3 segundos, ou, se preferirem, só fazer a conta, né? 180 vezes a raiz de 3 dá aproximadamente 312 metros o alcance. Tá? Respondendo a uma pergunta que o Daniel fez, considerando aí de qualquer ângulo, né, diferente de 0 até 60 graus, o que acontece? Se eu mantiver a velocidade, o alcance máximo ele ocorre para 45 graus. Tá? Com 60 graus, eu lanço o objeto mais alto, mas ele cai mais perto do que 45. De 30 até 45, na medida em que eu vou aumentando o ângulo, eu vou lançando o objeto mais longe, mais alto e mais longe. Com 45, eu chego no ponto de alcance máximo, e a partir de 45 indo para 60, eu continuo lançando o objeto cada vez mais alto, mas ele começa a cair mais próximo do que ele cairia com 45 graus. Ah, entendeu. Entendeu? Caiu a ficha, assim. Tá. O senhor pegou lá no do cosseno, né? Isso, é. Tá mais em cima. Ô, Aqui, ó. professor, é porque o meu, quando eu faço a conta na calculadora, ele já dá a resposta direta, entendeu? Mas nesse caso é 30, né? Se você fizer Isso, 60 vezes, sim. Ok. isso já dá Agora, direta. muito cuidado com aprender a fazer só na calculadora e não usar a raiz, porque se você for fazer um concurso público ou algo assim onde é proibida a calculadora, as respostas todas vão ser em termos de raízes, viu? Ah, tá. Se você tem intenção de prestar algum concurso futuro, habitue-se também a fazer a conta usando aí o raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, porque é típico de concursos públicos, não só públicos, né? Provas, né, de concurso, como não é permitido o uso da calculadora, as respostas serem assim. Você vai encontrar o 180 raiz de 3, o 6 raiz de 3 e não esses valores aqui. Valeu, obrigado. Tá? Nada. Aqui não existe nenhuma diferença entre uma e outra resposta, tá? Só para deixar claro, mas para vocês, quando forem fazer aí suas seleções aí, testes, sei lá, vocês vão, para onde vocês vão tentar, né? Depois, empregos, possivelmente vocês têm que fazer das duas maneiras, tá? Assim que eu puder prosseguir, me avisem. Pode continuar, Posso professor. seguir? Joia, então. Então vamos lá para o exercício número 3. O terceiro exercício ele é um pouquinho diferente do primeiro e do segundo, tá? Ele tem uma diferença que é
o ponto de lançamento, que acaba trazendo algumas consequências na hora de fazer o cálculo. Por quê? Né? O objeto ele é lançado com os seguintes dados. Velocidade de lançamento de 30 metros por segundo. Ângulo de lançamento 60 graus. Coordenada X de lançamento 0, mais coordenada Y de lançamento de 15 metros. Tá? Então, como é que seria, né, para a gente visualizar esse movimento? Eu tenho aqui alguma coisa, né, um barranco ou um desnível de 15 metros de altura, e eu vou lançar o objeto daqui. O que vai acontecer? Esse objeto vai se deslocar subindo, vai atingir a altura máxima da trajetória e vai cair, mas ele não vai cair até o mesmo ponto de lançamento. Ele vai continuar caindo por 15 metros ainda. Então, isso vai impactar no alcance, ele vai chegar mais longe do que chegaria se fosse terra a terra, e vai ter um tempo de voo maior também, e uma velocidade final maior, que a gente nem está discutindo, né? Em termos de observador inercial, as nossas equações continuam colocando o observador aqui. Tá? Ele está lá no 0,0 da trajetória. Então, ele vai ver esse movimento, a altura máxima da trajetória é em relação ao solo, é essa altura aqui. Tá? E como é que vão ficar as equações? Bom, primeiro vamos calcular a velocidade, tá? Só para ficar mais direto. V0x, 30 cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Então, isso aqui é 30 vezes 1/2. Logo, V0x é de 15 metros por segundo. O V0y, 30 seno de 60 graus. Portanto, 30 raiz de 3 sobre 2. Logo, V0y vai ser igual a 15 raiz de 3 metros por segundo. As equações vão ficar como? A equação geral diz o seguinte: x de t igual a x0 mais v0xt, y de t igual a y0 mais v0yt menos 1/2 de gravidade tempo ao quadrado, vy v0y menos gravidade vezes tempo, vy ao quadrado igual a v0y ao quadrado menos 2 vezes g, y menos y0. Como é que ficam essas equações gerais para este movimento que nós estamos analisando? X de t igual, coordenada x0 é 0, ok. V0x está lá calculado, 15, então 15t. Y de t, y0, muito cuidado, y0 agora não é mais 0, ele é 15 metros, tá? Então, y de t igual a 15, mais o v0y é 15 raiz de 3t, e a gravidade 10 dividido por 2, 5t quadrado. Vy, para qualquer t, vai ser igual a v0y, 15 raiz de 3, menos gravidade vezes o tempo, e o vy ao quadrado é igual a 15 raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes 10, 20. Cuidado aqui, y menos 15, que é a coordenada y inicial. Então, as equações ficam um pouquinho diferentes
com termos a mais na segunda e na quarta equação, tá? Por conta do y0 não ser mais igual a zero. Vamos à solução, então, usando essas equações. Primeira coisa que é solicitado é a altura máxima. Como sempre, né, a gente sabe que a altura máxima corresponde ao instante em que Vy é igual a zero e vice-versa. Vamos continuar usando a equação de Torricelli para resolver isso, tá? Essa solução aqui da A, a gente vai seguir o mesmo caminho. Então, aqui, 15 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá 3, menos 20, y menos 15, e aí, quando eu imponho velocidade zero, 15 ao quadrado vezes 3, menos 20, altura máxima menos 15. Vou passar esse termo para o outro lado da igualdade, então vai ficar 20 h menos 15 igual a 15 ao quadrado vezes 3. O 20 vai para o outro lado dividindo, ficou aqui h menos 15. 15 ao quadrado vezes 3 dividido por 20. E por último, é o h que passa, o 15 que passa lá para o outro lado. Então aqui 15 ao quadrado vezes 3, dividido por 20, mais os 15 do lançamento original. Isso vai dar 15 ao quadrado vezes 3, dividido por 20, e tudo isso mais 15 no final. Isso dá aproximadamente 48,8 metros, dá 48,75. Eu arredondei para 48,8 metros aí a resposta da letra A, ok? Para calcular o tempo de voo, eu tenho duas opções. Se eu seguir o mesmo caminho que eu segui anteriormente, usando essa equação aqui, né, como agora eu tenho esse termo independente diferente de zero, eu vou ter que resolver uma equação do segundo grau para chegar na resposta. Eu posso contornar a solução dessa equação do segundo grau fazendo o seguinte. Primeiro eu calculo a velocidade Vy final da trajetória, usando Torricelli, e depois eu calculo o tempo de voo usando essa equação. Então, eu tenho que usar duas equações nesse caso, mas eu fujo de resolver a equação do segundo grau. A gente pode fazer das duas maneiras, tá? Então, fugindo da equação do segundo grau, a solução ficaria assim. Eu quero calcular o valor da velocidade y, 15 raiz de 3 ao quadrado, menos 20 y, esse y ficou feio, y menos 15, tá? Então, eu vou calcular Vy final, que eu sei que está associado à altura zero. Então, aqui fica menos 20 vezes menos 15, que é quando o objeto volta ao solo. Então, Vy final ao quadrado é igual a... Aqui ao quadrado, né? Tá? 15 ao quadrado vezes 3 mais 300, né? 20 vezes 15. Então, Vy final é igual a raiz de... Aqui fica 3 vezes 225 mais 300. Só fazer o cálculo aqui. Só um minutinho. Raiz de 3 vezes 15 ao quadrado mais 300. Tá, dá uma velocidade final. Aqui eu preciso lembrar que é mais ou menos. Como ele está caindo, eu vou usar o sinal de menos. Menos 31,2 metros por segundo. Legal.
Sabendo da velocidade final, aí eu venho aqui em Torricelli, desculpa, eu venho aqui na equação da velocidade em relação ao tempo e faço o seguinte, ó. Se eu sei que a velocidade y para qualquer instante é igual a 15 raiz de 3, quando a velocidade for menos 31,2, 15 raiz de 3 menos 10, este vai ser o tempo de voo. Tá? Então, o tempo de voo vai ser igual a menos 31,2 menos 15 raiz de 3, tudo isso dividido por menos 10. Tá? Então, vai ficar assim, fazendo o cálculo. 31,2 mais 15 raiz de 3, tudo isso dividido por 10, tá? Tempo de voo de 5,7 segundos aproximadamente, tá? Conhecendo o tempo de voo, resolvida a letra C, vejam como o exercício fica mais longo, né? Quando o objeto não é lançado da origem. Conhecido o tempo de voo, a gente vai lá na equação que dá a coordenada x em função do tempo e facilmente calcula o alcance. O alcance é x no tempo de voo, logo o alcance desse caso é igual a 15 vezes 5,7. Temos, portanto, um alcance de 85,5 metros, tá? Tudo bem? Sim, professor. Tá. E se eu quisesse fazer do outro jeito? Vocês têm aula agora? Na sequência? Não, pode continuar. Não? Tá. Só mais uns 2 minutinhos. Se tivesse aula, a gente deixaria. E se eu quisesse... não gostei de dar essa volta toda, quero resolver a equação do segundo grau para resolver a letra C. Como é que seria? Seria assim. Voltando aqui, letra C, para calcular o tempo de voo. Coordenada y para qualquer instante de tempo é igual a 15 mais 15 raiz de 3t menos 5t ao quadrado, tá? Deixa eu puxar isso aqui para cima para ficar melhor para vocês visualizarem, ok? Ao contrário, né? Para aumentar, não reduzir. Legal, como é que eu resolvo isso? Direto daqui, como a gente fazia antes. O princípio é o mesmo, tá? Eu quero saber qual é o valor de t para o qual a coordenada y vai a zero. Então, fica 15 mais 15 raiz de 3 tempo de voo, menos 5 tempo de voo ao quadrado, tá? Para visualizar melhor, que é uma equação do segundo grau, eu vou inverter a ordem e vou multiplicar tudo por menos 1, tá? Vou alterar os sinais. Ficaria assim, 5 tempo de voo ao quadrado, menos 15 raiz de 3 tempo de voo, e menos 15 igual a zero. Tá? Vou dividir tudo por 5 para evitar aquele problema do A ser diferente de 1. Tá, então, dividido tudo por 5, aqui fica tempo de voo ao quadrado, menos 3 raiz de 3 tempo de voo, menos 3 igual a zero. Vocês estão habituados a ver isso assim, ó. AX2 mais BX mais C igual a zero. Tem a mesma forma, só que ao invés do X, tem aqui o tempo de voo, tá? É uma equação do segundo grau do mesmo jeito. Como é que vocês resolvem isso aqui? Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c,
dividido por 2 vezes A. Tá? Do mesmo jeito, a gente vai resolver isso aqui assim. Tempo de voo é igual a menos B, portanto, 3 raiz de 3, mais ou menos raiz de B ao quadrado, 3 raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 27. Tá, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 9 vezes 3, 27. Então, B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é igual a 1, vezes o C, que é igual a menos 3. Tudo isso dividido por 2 vezes A, que é igual a 2, tá? Então, o tempo de voo fica aqui 3 raiz de 3, mais ou menos, menos com menos dá mais, tá? 27 mais 9, dividido por 2. 27 mais 9 é igual Professor, a... Sim? ali como eu estou multiplicando, ficaria 12? 4 vezes 3, 12, tá certo. Ah, sim. Errei eu aqui. Nossa, o que eu fiz para dar 9? Nossa, não faz o menor sentido, né? Segunda-feira. 4 vezes 3, 12, né? E aí aqui, 27 mais 12 vai dar 39. Tá? Então aqui raiz de 39. Dividido por 2. Logo, o tempo de voo, né? Vou fazer o cálculo aqui usando a calculadora, que nesse caso é necessário. 3 vezes a raiz de 3 dá 5,2 aproximadamente. Tá? Então fica 5,2 mais ou menos o raiz de 39, ele fica igual a 6,2 aproximadamente, 6,24 dividido por 2. O sinal negativo me leva a um tempo negativo, que não faz sentido para a gente. Então, a gente vai trabalhar só com a solução positiva, né? Isso aqui nos dá, então, 11,4 dividido por 2, tá? 11,4 dividido por 2 dá os mesmos 5,7 segundos que nós obtivemos lá em cima, tá? Então, assim, qual é a diferença de um e de outro? Olha, no final das contas, o tamanho da solução, ele é muito parecido, né? Se a gente comparar, é que aqui eu usei fiz a letra um pouco maior, se a gente comparar o tamanho, é muito parecido. A diferença é que aqui eu usei uma equação para calcular o tempo de voo, desculpa, uma equação para calcular a velocidade final, e outra para calcular o tempo de voo. Eu diria o seguinte, se no exercício fosse solicitado a velocidade final, esse caminho aqui é indiscutivelmente melhor, porque você já tem as duas coisas, né? O tempo de voo e a velocidade final. Se for para calcular só o tempo de voo e depois o alcance, tanto faz esse ou esse. É uma questão de preferência. E aí, claro, se você estiver usando calculadora científica e a sua calculadora é do tipo que você fornece os valores de A, B e C, e ela já dá a resposta da raiz, isso aqui fica mais rápido. Se você for sair no braço com a equação do segundo grau, eu acho que tanto faz. Depende aí da sua preferência. Ah, não gosto de resolver a equação do segundo grau. Não faz isso, faz isso. Ah, para mim, equação do segundo grau é tranquilo, faz isso. O resultado não muda, tá? E aí o alcance é calculado do mesmo jeito a partir aí do tempo de voo, tá?